um buraquinho que ela tem que se enfiar, então ali nós tínhamos observado a região do períneo com alças intestinais ali na volta. Uma condição bem dolorosa e por isso o paciente teve que ser até anestesiado para poder fazer o exame, porque senão ele não tolerava o toque ali na volta. Depois nós movemos para um cãozinho sem raça definida, ou seja, um SRD, vira-latinha, que a proprietária adotou, já tem um tempo, ela tem um padrão alimentar desse animal um pouco, vamos dizer assim, inconstante, que de vez em quando é fornecido comida, às vezes é ração, às vezes ele não quer comer ração, daí oferece comida, vamos dizer, temperada de seres humanos, e esse paciente então tem uma sensibilidade gastrointestinal bem evidente, relata a proprietária que ele vomita, vamos dizer assim, todos os dias praticamente, ou pelo menos uma vez a cada 2, 3 dias, o que é uma frequência alta e não é normal, por isso ele foi avaliado e nós descobrimos que ele tinha nada menos do que uma pancreatite crônica ali, ou seja, uma inflamação pancreática crônica que já vem acontecendo há um tempo. Isso pode predispor o paciente a diabetes e outros tipos de... porque a insulina, né, é produzida ali pelo pâncreas mesmo, então às vezes quando você tem uma inflamação crônica pode ser que você produza insulina demais e isso faz com que as taxas de açúcar no sangue caiam muito, ou então você produz insulina de menos, que faz com que as taxas de açúcar no sangue ou glicemia fique muito alta. Então, a gente tem que sempre avaliar a glicemia de um paciente nessa situação. Ali a gente até avaliou já logo na hora com aqueles medidores tipo para diabéticos, mesmo que são os portáteis, e a princípio não havia nenhuma alteração detectável. Porém, é um paciente delicado que a gente tem que acompanhar. Foi orientada a proprietária que ela fizesse uma alimentação talvez mais regrada, mais dentro do esperado, para que o paciente conseguisse ter uma expectativa digestiva, vamos dizer assim, estou acostumado a comer a ração X, então todos os dias eu vou comer a ração X, meu corpo está acostumado a digeri-la. Depois nós partimos para uma lhasa com piometra, claro, que é aquela infecção uterina, né, que a gente já comentou em um vídeo específico sobre isso, que é um assunto meio extenso, que tem muitos pequenos desenrolares, vamos dizer, se vocês se interessam, por favor, procurem aqui no canal um videozinho chamado exclusivamente piometra. Aí vocês vão ver do que se trata especificamente, caso tenham essa curiosidade. Depois a gente passou por um persinha que estava com algum quadro de diarreia, mas que a princípio não tinha nenhuma alteração visível ao ultrassom, então assume-se que talvez o caso dele fosse ou uma agudização de uma doença intestinal inflamatória, que a princípio ele havia tido esse diagnóstico há alguns anos atrás, faz controle com corticosteroides por via oral, de uso crônico já, então penso eu que duas combinações podem ter acontecido aqui, ou então ter agravado ou agudizado, vamos dizer assim, a doença intestinal inflamatória, ele manifestado uma diarreia, ou então por causa do uso crônico do corticosteroide ou corticóide via oral, ele pode ter feito uma lesão renal que levou a ulceração de mucosa gastrointestinal e daí por isso uma alteração de gastroenterite, vamos dizer assim, compatível com gastroenterite, para você ver como é importante a gente ligar um sistema com o outro, como as coisas não estão necessariamente separadas uma da outra. Depois nós chegamos na gatinha de 26 anos, que nós fizemos ultrassom sim, 26 anos. Diz a proprietária até no dia seguinte que ela, refazendo os cálculos, achava que ela não tinha 26, mas sim 27. Mas a princípio nós vamos assumir que 26 anos ali estava já mais do que razoável para uma gatinha. Uma SRD cinza, de olhos verdes, assim, coisinha mais bonitinha, cinza asfalto, assim. Ela, a princípio, vamos dizer assim, né, vivendo uma vida senil, assim, não tinha, ela é cardiopata, então ela tinha dificuldades visuais bastante, por causa de pressão alta, essas coisas, vamos dizer que ela não enxergava praticamente nada, já ficava mais deitadinha do que ativa, né, vamos dizer assim, mas se alimenta sozinha, de vez em quando levanta da caminha, ainda que faça xixi na cama, então o controle do esfíncter já está um pouco mais comprometido. Porém, foi um privilégio muito grande fazer ultrassom, né, a avaliação ultrassonográfica de uma gatinha de 26 anos. O mais velho que eu já tinha visto até agora era um siamezinho de 24 anos, na mesma clínica onde eu peguei essa daqui, que já era uma coisa que ficou marcada na minha memória para sempre, agora 26 realmente já pode entrar. Já que eu tô com quase a idade dessa gata, tenho 32 anos e ela está chegando na minha idade, pensa. Então depois nós tivemos um pug, né, um pug, enfim, com testículos ectópicos, porque acontece o seguinte, testículo ectópico o que é? Um testículo fora da bolsa escrotal, que seria o saco, né, vamos dizer assim. Acontece porque os cães e os gatos, eles não nascem com os testículos já dentro da bolsa, que nem acontece na maioria dos seres humanos. A maioria dos menininhos já nasce com os dois testículos dentro da bolsa escrotal, já bem localizados, não tem que migrar dali. Pode acontecer em raros casos de também nascer com ele ainda fora do lugar, mas normalmente esse testículo vai para o lugar sozinho.
Os cães e os gatos, a gente espera que até os 6 meses de vida, pós-parto, né, eles estejam com as 2 bolinhas dentro do saquinho. Nesse caso aqui, esse paciente já estava com 6 meses e nem sinal de nenhum dos testículos. Então, nós procuramos, eles podem geralmente ficar presos no anel inguinal, né, que seria na região da virilha ali, às vezes na região subcutânea, às vezes dentro do abdômen, e isso faz com que eles fiquem um pouco mais móveis lá dentro, às vezes vamos dizer, caudal a bexiga ou lateral a bexiga urinária. Em raros casos, eles podem estar lá na localização dos ovários, né, que seria caudal aos 2 rins, ao polo caudal dos 2 rins. Ali a gente encontra eles porque na formação embrionária lá no começo, inicialmente os testículos e os ovários são formados na mesma região, que seria ali nesse polo caudal do rim esquerdo e direito. Então, às vezes está por ali, ainda que eu já tenha encontrado testículo nos lugares mais inimagináveis que você imagina, como, por exemplo, face medial da coxa, no subcutâneo. Já ouvi relatos de colegas que encontraram na região lateral do abdômen, mesmo assim, no subcutâneo, lá na região lateral do abdômen. Colegas que encontraram, na hora de abrir e fazer uma laparotomia exploratória para retirar esses testículos, encontraram na região dorsal profunda do abdômen, ou seja, próxima à musculatura da coluna. Então, é uma questão assim de procurar. Às vezes a gente realmente tem um só testículo, que seria uma monorquida, né? Um paciente que nasceu realmente com apenas um testículo. Às vezes a gente tem os 2 estão perdidos, às vezes a gente não tem nenhum. Às vezes a gente tem caso de hermafroditismo, que também tem um vídeo específico sobre isso, se você quiser procure aqui no canal. Hermafroditismo, que é a mistura dos gêneros dentro de um mesmo indivíduo. É um assunto bem interessante também, mas aqui nesse caso a gente tinha os 2 testículos, eles estavam ambos na região subcutânea inguinal, ou seja, nas virilhas do paciente. Eles têm que ser removidos nesse caso porque os testículos eles ficam pendurados num saquinho por um motivo, que é manter a temperatura deles 1 grau, pelo menos abaixo da temperatura corporal. Eles precisam estar mais fresquinhos. A partir do momento que eles começam a ficar muito quentes, ou seja, na temperatura corporal total, eles têm uma maior chance de desenvolver e virar um câncer, virar uma neoplasia, porque o aumento da temperatura nos testículos não é nem um pouco benéfico para eles, além de tornar um paciente possivelmente estéril e às vezes até com comportamentos, vamos dizer assim, de marcação de território, indesejáveis, que o proprietário não quer e que se não for retirado aquele testículo dali, pode ser que continue, porque a produção de testosterona continua existindo. E caso venha, às vezes, a virar uma neoplasia, né, um câncer, pode ser, inclusive, que essa produção de testosterona fique ainda mais absurda e o paciente tenha comportamento ainda mais agressivo, ainda mais de marcação de território, de fugir de casa, de perseguir fêmea, de cruzar com todo mundo. Então, isso pode ser um comportamento que o proprietário não queira. Então, é importante, realmente, quando diagnosticou o testículo fora do lugar, já castrar, porque não adianta ficar esperando ele descer, porque sozinho ele não vai parar lá na bolsa. Se ele já não foi uma vez, não vai de novo. Nós chegamos então num persa exótico, que é aquele persa tipo Garfield, com pelinho curto, assim, coisinha mais amada. Opa, uma moto passando. Ela estava com uma gastrite com úlcera gástrica, ela tinha vomitado sangue ou feito uma hematêmese, né, um caso de hematemese de manhã cedo. A proprietária já tinha levado até o veterinário, nós fizemos o exame, realmente ela tinha 2 pontos compatíveis com úlcera gástrica mesmo, com edema de parede gástrica, devia estar muito dolorida, ela estava bastante sensível realmente. Foi muito fácil de diagnosticar, porque a paciente tinha ingerido um pouco antes do exame um pouco de comida pastosa, então isso deixou o estômago dela repleto de pasta, que é líquido, né, vamos dizer assim, então deixa o meu som passar de uma maneira muito adequada e sem nenhum gás. Então a gente teve uma visualização de parede perfeita ali, a parede do estômago dos felinos de porte, vamos dizer, médio, né, assim, que seriam aqueles de 3,5 kg até 4,5 kg, assim, a gente tem até 0,35 ou 3,5 milímetros de espessura de parede de estômago. No caso do dela, estava com 4,7 milímetros de espessura de parede, o que indica que realmente estava com gastrite ou inflamação da parede, né, acompanhado de úlcera, que seriam essas feridas na parede gástrica, que acontecem às vezes porque você teve uma descontinuidade na região ali do muco, que é produzido na parede do estômago para protegê-lo do próprio ácido. Você teve uma descontinuidade naquilo, seja por um alimento, seja por estresse, seja por algum medicamento, enfim, e o ácido gástrico entrou em contato direto com a parede e machucou a parede gástrica ali. Vale lembrar também do tal do Helicobacter pylori, né? É o H. pylori, que é uma bactéria que pode estar dentro do estômago e que pode predispor a gastrite em cães, gatos e seres humanos. E aí existe uma polêmica ainda se isso deve ou não deve ser tratado, enfim,
Eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Então nós depois tivemos uma mestiça de pastor com Akita, pensa numa cadela linda, boazinha, simpática, de 5 meses, já quase do meu tamanho, coisa mais amada. Ela tinha o que se chama de linfadenomegalia mesentérica juvenil. O que é isso? É o aumento dos linfonodos mesentéricos no período de até 1 ano e 2 meses de idade nos cães de grande porte. Isso é normal porque o desenvolvimento do sistema imune ainda está a pleno vapor, o paciente ainda está se acostumando a comer alimentos diferentes, a sair, vamos dizer assim, da mamadeira, né, da mãe, vamos dizer assim, de mamar no peito da mãe. Então, os linfonodos ainda estão em pleno vapor, igual o timo, que é um linfonodo principal que fica, vamos dizer, dentro do peito aqui dos mamíferos, e que vai se evoluindo com o passar dos anos, conforme o nosso sistema imune vai tendo mais robustez, assim. No caso deles, a gente também tem isso, o timo e essa linfadenomegalia mesentérica. Eu imagino que em seres humanos isso deva acontecer também, mas eu não posso entrar nessa seara, porque eu realmente não conheço muito bem do tema. Mas em animais, cães e gatos, isso é normal. Às vezes a gente pode, inclusive, observar um pouco de líquido livre no abdômen, porque ainda há um excesso de hidratação, vamos dizer assim, igual tem aquela pelanquinha de filhote que a gente puxa assim, que é mais macia, mais maleável do que de adulto, sabe? Ela estava apresentando diarreia, realmente, provavelmente ela comeu alguma coisa que não devia, ela vive numa chácara, é vacinada direitinho, é também de uma veterinária que eu gosto bastante, que cuida muito bem dos seus animais, então acredito que não seja nada viral, assim, é provavelmente mais uma gastroenterite ali por conta de alguma coisa que ela experimentou e que não devia ter experimentado, e a gente apenas constatou a linfadenomegalia mesentérica. Eu achei importante comentar porque realmente é uma alteração juvenil que é normal no jovem, não quer dizer que ela represente uma alteração clínica, né, vamos dizer assim. Aí chega ao ápice, que foi a hidrocefalia do mini, micro, nano, pico, chihuahua, que era um filhotinho com mau desenvolvimento, que tinha isso aqui assim de tamanho, muito pequenininho, 45 dias, com o tamanho de recém-nascido, miúdo demais, assim, tinha um pouco de incoordenação motora, a princípio uma úlcera em olho esquerdo também, a princípio não tinha uma capacidade auditiva plenamente desenvolvida, porque a gente batia a palma ao redor dele, não se assustava, não fugia, não virava a cabeça na direção, permanecia a maioria do tempo com os olhos fechados, diz que só se alimenta de leite, mesmo tendo 45 dias, não se interessa de jeito nenhum por comida, se engasga, então ele tinha alterações assim clínicas importantes de desenvolvimento de filhote. Há uma foto, inclusive, que a veterinária responsável pelo caso me mandou do irmão de ninhada e dessa filhotinha, e ela é 1/3 do tamanho do irmão, assim, realmente ela é muito pequenininha. E aquela cabecinha abaulada, assim, que, ok, é típico do chihuahua, mas que ali estava exagerado e que através da ultrassonografia transcraniana, né, que é o ultrassom do crânio para ver o cérebro, cerebelo e anexos ali, a gente constatou que ela tinha aumento mesmo de dilatação líquida do quarto ventrículo, que indica a hidrocefalia, e no caso ainda vinha acompanhado de uma coisa mais grave, que pode desenvolver uma séria incoordenação motora, que é a chamada síndrome de Chiari, que seria a herniação do cerebelo, que é uma parte mais caudal aqui da massa do encéfalo, vamos dizer assim, uma herniação do cerebelo para fora do crânio, assim, do crânio. E daí isso daí o cerebelo é o principal responsável pela coordenação motora. Você puxando ele para fora, deixando ele mal localizado para fora do forame magno, pode causar diversas complicações no paciente, que especialmente se representam através da incoordenação motora e da inabilidade de, assim, ir em linha reta, de subir e descer a escada, às vezes de dirigir, por exemplo, em seres humanos. Claro, né, um cachorro não vai dirigir. Então, ela ali parece ter uma série de alterações, mas a princípio os proprietários estão bem dispostos a cuidar dela, a assistir para aquilo que ela precisar. Então, muito provavelmente ela vai conseguir ter ainda uma qualidade de vida, e essa situação do cerebelo ela é operável, mas um pouco mais adiante na vida. Então, vamos acompanhar esse caso para ver o que vai acontecer. Realmente foi um caso interessante. Eu gosto muito da parte de neuroimagem, e isso daí para mim foi emocionante. Assim, podia acontecer realmente casos diferentes, assim, sempre que eu pudesse comentar, mas aqui nesse caso foi o meu ápice da semana. Então, eu resolvi adotar esse formato agora, de fazer a compilação semanal dos casos que a gente está pegando por aí, porque assim eu achei que a gente tem mais variedade, eu posso comentar sobre mais coisas, o vídeo fica realmente muito comprido, mas se você está interessado, acho que vale a pena assistir para ir acompanhando e ver. Obrigada por assistir aqui até o final, obrigada por estar aqui junto, por se inscrever no meu canal, por curtir esse vídeo, quem sabe até por divulgá-lo, eu sempre vou agradecer muito, e saiba que a tua presença, a tua
audiência, realmente me estimula e me ajuda a sempre estar apresentando coisas diferentes. Eu espero que isso agregue também na tua rotina clínica, ou na tua curiosidade, ou de repente na tua vontade de fazer a faculdade veterinária, se formar e estar aí junto conosco, sendo mais um colega dentro desse mundo tão divertido e misterioso que é a medicina veterinária. Obrigada e até a próxima.